Deus conhece toda a nossa vida, todo o nosso ser. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Gostaria de fazer a leitura do Evangelho, que vai servir de base para o momento da mensagem. Evangelho de Lucas, capítulo 12. A congregação pode ficar sentada. A gente vai acompanhando a leitura desse Evangelho, que na verdade é uma continuação do Evangelho que a gente da semana passada. Então o contexto é que é o mesmo. A partir do versículo 22, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: É por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos. Não semeiam, não colhem, não têm despensas, nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras coisas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer, o que beber. Pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão. Porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las, pois onde estiver as suas riquezas, ali estará o coração de vocês. Essa leitura do Evangelho que a gente tem destinado para esta manhã e para este culto. Amém. Eu não tinha ideia, e eu acho que nenhum pai ou nenhuma mãe tem ideia até ter o primeiro filho de como a vida ela se torna, ou ela é diferente depois que a gente tem o nosso primeiro filho, não é mesmo? O Theo tem sido uma bênção para nós, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, ele reorganizou toda a nossa vida. Reorganizou toda a nossa vida. A começar lá em casa. Tem um quarto com berço, protetor, tem uma cama, ou tem uma cadeira de balanço, tem um trocador, tem babá eletrônica, tem as tomadas que precisa fechar, né, porque senão vai com o dedinho, tem que prender a TV para que não caia, tem um tatame para poder brincar. Mas daí tem a alimentação. Daí tem que dar uma alimentação variada, com pouco sal, doce, nem pensar. E quando vem os dentes? E quando vai para a creche? E quando fica doente? É tantas coisinhas, tantas preocupações que a gente tem, é que às vezes até é difícil enumerá-las. Eu vi que alguns deram um pequeno sorriso. Talvez estejam imaginando no tempo que vocês eram ou tinham crianças pequenas em casa, ou talvez vocês estão passando por isso nesse exato momento, não é mesmo? Opa, desculpa. Mas assim se preocupa por quê? É uma preocupação baseada no cuidado
e no amor. Porque Deus nos confiou essas pessoas para que a gente possa, então, cuidar delas. E é mais ou menos isso que a gente vai descobrir, uma preocupação baseada no amor, nessa leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 12. A gente já percebe na leitura da semana passada que um homem foi até Jesus no meio da multidão, e aqui é um detalhe que a gente conversou na semana passada, é que a multidão estava querendo chegar a Jesus e pisava umas nas outras, e o esforço grande desse homem de chegar até Jesus para um pedido. E o pedido é: eu preciso que você me ajude, Jesus, para dividir a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus ele não entra nessa questão, mas aproveita para ensinar aquela multidão, e eu digo ensinar a cada um de nós a respeito dessa verdade, na verdade, daquilo que está no coração de cada um de nós. Jesus, preocupado com a alma daqueles que depositavam o seu coração nas riquezas, ele conta uma parábola. Jesus sabe que no coração de nós, seres humanos, é muito mais fácil ter do que oferecer. É muito mais fácil a gente ganhar do que doar. Então, através dessa pequena história de um homem que havia sido muito abençoado nas suas colheitas, não tem espaço para armazenar dentro do seu armazém que tinha preparado. Então, seu grande problema era: eu vou precisar reconstruir, fazer algo novo, algo maior. Só que Jesus o chama de tolo. Por quê? Porque essa mesma noite, ele não sobreviveria. Ou seja, ele colocou toda a sua energia, todo o seu coração nessas coisas passageiras, nessas coisas terrenas, e deixou de se preocupar ou de colocar o seu coração nas coisas que vêm de Deus, nas coisas que vêm do alto. Não colocou Deus em primeiro lugar para que as outras coisas fossem acrescentadas. Então, no último culto, a gente foi convidado a descansar no Senhor. A gente foi convidado a descansar no Senhor. A deixar Deus cuidar das nossas vidas, mesmo que seja nos menores detalhes. E na leitura que a gente iniciou hoje, a gente percebe essa preocupação de Deus novamente, mas agora a gente vai conhecer um Deus que se preocupa com aqueles que nada fizeram ou nada merecem esse cuidado, esse amor, essa proteção de Deus. É um pai que cuida dos seus filhos e quer dar o melhor para eles, que na verdade é o seu reino, o reino de Deus. O texto ele começa de uma forma bem simples. Antes ele estava falando para a multidão e agora ele está se endereçando para os discípulos. E ele diz assim: não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Percebam, Jesus não está indo contra que a gente se preocupe com as coisas básicas da nossa vida, até porque é impossível. A gente precisa se planejar, se preparar tanto para a alimentação como também para a vestimenta. O foco aqui não é não se preocupar com essas coisas básicas da vida, mas é onde a gente está colocando o nosso coração. Em que ou em quem a gente está confiando e está depositando todas as nossas energias, toda a nossa confiança em nós mesmos ou naquele que nos dá tudo. Vale lembrar que esse contexto é daquele homem que havia se colocado ou se preocupado apenas consigo mesmo, apenas em ter do que em compartilhar, apenas em ganhar ao invés de doar, apenas acumular e não reconhecer que tudo vem de Deus. Por isso nós ouvimos o alerta de que o corpo e a vida são muito mais importantes do que as coisas que comemos ou como nos vestimos. Então ele traz duas imagens aqui, a imagem do corvo e a imagem das flores do campo. São duas imagens que ele traz para nos ensinar exatamente esse ponto. Qual que é? Que mesmo não merecendo esse cuidado, Deus cuida deles. Mesmo não fazendo nada para merecer, Deus cuida. E a pergunta que o próprio Jesus faz: será que Ele também não vai cuidar de cada um de nós? Se Ele se preocupa com os corvos e com as flores do campo, será que Ele não vai cuidar também de nós?
É interessante quando Jesus ele traz essa ideia dos corvos, diz, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm armazéns. Fazendo uma relação direta com aquela história que o próprio Jesus contou, daquele homem que construiu maiores armazéns para poder descansar, comer, beber e se alegrar. Então os corvos não têm nada disso, mas mesmo assim Deus cuida deles. E eu me lembrei de uma história do Antigo Testamento, que talvez vocês possam se lembrar também, do profeta Elias com o rei Acabe. Lá naquele contexto também o problema era idolatria. Tinha idolatria ao deus Baal. E o profeta Elias havia dito para o rei Acabe que, enquanto ele não falasse de novo, haveria uma grande seca naquela região. E realmente isso aconteceu. Então Deus falou assim para Elias: Elias, saia dali, vá para perto do rio, do riacho Queripe, ali você terá água para beber, e eu já mandei que os corvos fossem até você para alimentá-lo. É interessante que todos os dias, antes de secar aquele riacho, os corvos iam lá para levar pão e carne, de manhã e de tarde, para sustentar e proteger o próprio Elias. E se a gente for pensar, se Deus cuida do profeta através dos corvos, será que Ele não vai cuidar também de cada um de nós? Quando a gente pensa nas flores, são bonitas, não são? Agora a gente está, volta e meia a gente vê um ipê, né? Aqui do lado tinha, aqui do lado da igreja tinha um ipê rosa, bonito, né? Só que é muito rápido, questão de dias já não está mais. E é mais ou menos isso que esse exemplo junto das flores do campo, eles demonstram para nós, ou querem nos ensinar. Se Deus cuida, veste, embeleza algo que é tão passageiro, hoje está aqui, mas amanhã não está, será que Ele também não vai cuidar de cada um de nós? São perguntas retóricas, né? Que a gente já sabe a resposta. E o próprio Jesus nos dá essa resposta quando Ele diz: é claro que Deus vai cuidar também de vocês. Portanto, não ponham o coração de vocês nessas coisas que são passageiras. Ele diz assim: os pagãos desse mundo é que estão sempre procurando essas coisas. Então percebam, não é o fato de a gente não se preocupar com as coisas básicas da vida, mas o foco desse texto é onde nós estamos colocando o nosso coração. E no final, no versículo 34, diz assim: pois onde estiverem as suas riquezas, ali estará também o seu coração. No final, a gente vai cantar uma música com uma pergunta: quem é que mora no seu coração? Quem mora no seu coração? Se tivermos o nosso coração agarrado, firme em Jesus Cristo como nosso Salvador, todas as outras coisas, elas ganham sentido a partir de Jesus. Um coração fiel a Cristo reconhece e confia que tudo é de Deus, 100% é de Deus. E tudo vem de Deus. Às vezes a gente não para pensar muito sobre isso, mas nós somos apenas mordomos das coisas que Deus nos dá. Nada daquilo que a gente tem, nem as coisas básicas como roupas, o alimento, na verdade tudo é de Deus. E Deus nos chama para cuidar e investir dentro do seu reino. Não sei se vocês têm um costume de fazer isso, pode ser algo muito simples, mas, por exemplo, você fazer uma oração antes de cada refeição. Alguns fazem memorizada, outros fazem de forma livre, mas só o fato de a gente fazer uma breve oração já demonstra até mesmo essa comida que está aqui na minha mesa. É de Deus, é Deus que está me dando. Sim, nós vivemos num contexto ou num mundo cheio de preocupações. Antes a gente estava falando da preocupação com os filhos, mas a gente pode elencar várias outras preocupações, com o emprego, sustento dos nossos lares, com saúde,
Cada um de vocês vai ter uma gama de preocupações muito específica. E a gente tem percebido um aumento de pessoas, né, ansiosas, com crises de ansiedade, indo até talvez a depressão ou problemas emocionais. E a gente se pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Diante da situação que está na minha frente, o que nós faremos? Como será? E para você, que está se sentindo com o coração angustiado, com o coração pesado, com o coração preocupado, Jesus vem e diz também para você, como ele disse para os discípulos, o Pai sabe daquilo que vocês precisam. Para você, talvez eu não saiba aquilo que está pesando no seu coração. As ansiedades, as preocupações que estão no coração de cada um de vocês. Mas nós ouvimos, através da voz de Jesus, o Pai eterno, sabe daquilo que vocês estão passando. Os pais humanos são falhos. E quem é pai aqui sabe disso. Porque o pai ou a mãe, porque a gente tenta ir ao encontro ou tenta fazer o melhor possível. E a gente vai errar muitas vezes. É natural, é normal. Mas Deus é diferente. Porque Deus conhece o meu coração, o seu coração. Cada momento Deus sabe. Cada momento, cada situação, nada passa despercebido diante do Pai eterno. Isso é glorioso, isso é algo magnífico, sabendo que Deus conhece todas as nossas necessidades. Por isso, nós ouvimos, através do apóstolo Pedro, uma orientação muito bonita a cada um de nós. Ele diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ou seja, Deus tem prazer, Deus tem alegria de cuidar de vocês. Deus tem alegria de poder cuidar de vocês. Um cuidado baseado não naquilo que vocês fazem para Deus, mas justamente o contrário, porque vocês nada podem oferecer a Deus. É por isso, mesmo assim, ou inclusive assim, Deus cuida de vocês. Porque se Deus está disposto a dar o que é mais precioso, que é o seu reino, o seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por cada um de nós, será que Ele também não vai cuidar das coisas mais básicas da nossa vida, do nosso dia a dia? Por isso que vem esse versículo, que a gente começou com aquela música, ponham em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vão sendo acrescentadas na vida de cada um. E a gente se pergunta o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu acredito que basicamente é deixar de confiar em nós mesmos, no sentido que é reconhecer que nós somos dependentes. Nós somos que nem os corvos, que não plantam, que não semeiam, que não têm armazéns, ou que nem as flores do campo. As flores que simplesmente hoje estão aqui, amanhã estão lá, são totalmente dependentes da graça de Deus, do cuidado de Deus. Colocar Ele em primeiro lugar realmente reconhecer que nós somos falhos pecadores, pensamentos, como a gente falou hoje na nossa confissão, por palavras, por ações, a gente erra diante de Deus, mas a gente se coloca de joelhos e clama por perdão e pela sua misericórdia. E o segundo aspecto é confiar, então, já que nós somos dependentes da graça de Deus, o segundo aspecto é confiar naquele único capaz de nos salvar, de perdoar os nossos pecados, que é o Salvador Jesus. E Ele nos ama e cuida para que tenhamos aquilo que é mais precioso aos olhos dEle, o seu reino. E Jesus foi claro, quando falou para os discípulos, falou para a multidão e fala para nós hoje. Não é uma teologia da glória. Em outras palavras, se você ter fé o suficiente, você não vai ter problemas, você não vai estar ansioso, você não vai estar preocupado. Não, Jesus ele tem uma teologia diferente, que é a teologia da cruz. E Ele mesmo diz no Evangelho de João, no mundo vocês vão sofrer, no mundo vocês vão ter dificuldade, no mundo vocês vão se preocupar com muitas coisas, mas não
tenham medo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Olha só o que ele diz aqui nesses versículos: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Não tenham medo, porque o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Em outras palavras, nós não precisamos carregar as preocupações que temos no nosso dia a dia, na nossa vida, sozinhos. Deus está ao nosso redor, Deus quer nos sustentar, quer nos carregar, quer nos abraçar para andarmos com Ele. Aqueles que vivem sem Jesus, tem uma imagem que eu achei até interessante, são as preocupações como uma cadeira de balanço. E você sabe, né, quando a gente está preocupado, a gente vai para um lado, vai para o outro, parece que está sempre em movimento, né? Mas como uma cadeira de balanço. Você nunca sai do lugar. Está preocupado aqui, está preocupado ali, está preocupado aqui, está preocupado ali, mas nunca sai do lugar. Jesus quer sim nos tirar daquele lugar. E Deus quer nos movimentar e nos levar para um lugar muito especial, que é a sua casa, o seu reino, que Ele preparou para todos aqueles que nele creem. Jesus carregou o mais pesado dos seus fardos. E qual é? Os seus pecados. Ele pagou pelos pecados de todos vocês. Será que Ele não vai também cuidar e amparar vocês ao longo da caminhada de vocês? Ele também é poderoso para carregar as preocupações que todos nós temos das coisas desta vida. Então, para finalizar, como é que a gente pode, então, colocar as preocupações nas mãos de Deus? Uma das maneiras que o próprio texto bíblico nos ensina, né, da carta aos Filipenses, do apóstolo Paulo, ele diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Através da oração. Uma das maneiras de a gente aliviar o nosso coração com as preocupações da vida é colocar isso diante do altar, é colocar isso em oração, é ao participar da ceia do Senhor, receber o corpo e sangue de Cristo para perdão, para fortalecimento da nossa fé, é estar aqui, é cantar, é agradecer, é louvar. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, irá guardar a mente e o coração de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé.